E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de óptica que fala sobre lentes esféricas, e a questão diz o seguinte: o fato de uma lente ser convergente ou divergente depende, e a gente tem que definir do que ela depende, tá? Antes de eu olhar as alternativas, eu vou primeiro fazer uma apresentação, fazer uma introdução sobre as lentes para a gente relembrar aí como é que funciona, tá? Então eu deixei aqui um desenho pronto de uma lente côncava e de uma lente convexa, e aí vamos dar o nome, né, a elas aqui. Essa aqui seria então a lente côncava, ela poderia ser chamada de bicôncava, inclusive, né, porque ela é côncava dos dois lados, e essa aqui é uma lente convexa. Então, lente convexa poderia ser chamada também de biconvexa por ser convexa dos dois lados. A lente côncava, normalmente, tá? Uma situação então padrão, a gente vai dizer que é uma lente divergente, ou seja, quando os raios vêm na direção dela e batem, né, chegam nela, ela vai divergir os raios mais ou menos dessa forma que eu estou fazendo aqui. Então ela vai divergir os raios de luz. Já a lente convexa, ela normalmente vai ser classificada como uma lente convergente, ou seja, quando os raios de luz baterem nela, ela vai juntar os raios num ponto em comum, ou seja, ela vai convergir os raios para um mesmo ponto. Vamos ver se está direitinho aqui, fica bonitinho, né? Então ela vai fazer algo mais ou menos dessa forma aqui, convergindo os raios para um ponto. Então é isso, né? A gente aprende normalmente a classificar essa aqui como divergente e essa aqui como convergente. E aí o aluno, né, sabendo isso aí, ele vai direto na alternativa A, né? Apenas a forma da lente é o que importa. E tá errado, né? O que a gente tem que lembrar? As duas lentes, elas funcionam através de um mesmo fenômeno, que é o fenômeno de refração. O fenômeno de refração é o que faz com que uma lente crie essa característica de ser divergente ou convergente. E a refração é aquele fenômeno onde a onda sofre uma troca de meios. Óbvio que troca de meios é só uma simplificação do que é o fenômeno, né? Mas só para a gente lembrar, uma troca de meios, onde nessa troca de meios a gente vai ter uma alteração da velocidade, vai ter uma alteração no comprimento de onda e, dependendo da situação, no ângulo de propagação desses raios. Mas a ideia é essa, né? Sofre uma troca de meios. Onde é que eu quero chegar? É que para a lente ter a característica de lente, o que importa é o quê? O formato dela, obviamente, mas não só o formato, e sim os meios que a onda vai estar passando. Como assim, senhor? Porque a troca de meios de uma lente vai ser do ar, por exemplo, para a lente e da lente para o ar de volta, né? Então, do material inicial para o material da lente e depois para o meio inicial de novo. Tanto faz, ela sendo convergente ou divergente, vai ter essa situação. Por exemplo, se eu considerar uma situação normal, que foi o que eu expliquei aqui, qual o meio que a lente vai estar inserida? No ar. Deixa eu trocar a cor aqui da minha caneta. Qual o meio que a lente vai estar inserida? No ar. Então é como se fosse ar, aí a lente é feita de vidro, por exemplo, e aí ar de novo. Aqui é a mesma coisa, ar, a lente feita de vidro, ar de novo. E o que seria então uma situação normal, né? Normal, que eu quero dizer é o seguinte, ó, no nosso dia a dia, né? Por isso que eu vou botar entre aspas aqui, normal. No nosso dia a dia, quando a gente utiliza lentes, a gente utiliza elas imersas no ar. A gente utiliza quando usa um óculos, uma lupa, uma câmera fotográfica, uma câmera de filmagem, enfim, um celular. A gente utiliza o quê? Elas imersas no ar. E numa situação normal, o que a gente tem então? Que o índice de refração do meio, que no caso é o ar, né, é menor que o índice de refração do material da lente, tá? Então vou botar assim, da lente, que normalmente é um vidro, né? Deixa eu escrever aqui, vidro.
Então, normalmente a gente tem a lente com um índice de refração maior. E aí, nessa situação específica, que eu estou dizendo que é a situação normal, porque é o que a gente normalmente utiliza no dia a dia, a gente vai ter essas características que eu descrevi aqui. Porém, se eu mudar a relação, por exemplo, se eu fizer de alguma forma que o meio tenha um índice de refração maior do que a lente, maior do que o material da lente, esses comportamentos eles podem mudar. Então, justamente, o que depende para que uma lente seja convergente ou seja divergente? É, obviamente, o formato dela, mas também o material que ela é feita em comparação com o material em que ela está imersa, o material do meio onde ela está inserida. E aí a resposta certa ficaria então a alternativa D para essa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!